Bom dia, galera do segundo ano. Gente, nós estamos em calorimetria, né? Só lembrando que calorimetria é a parte da física que vai estudar o calor relacionado à temperatura, né? E aí, gente, em calorimetria nós vamos ter a medida do calor, certo? E o corpo que a gente utiliza para medir o calor, ou seja, o aparelho que utilizamos para medir o calor, é chamado de calorímetro, certo? Então esse é o aparelho que é utilizado para medir trocas de calor, certo? Ok? Então é o calorímetro. Então, falamos em aulas passadas aí da equação geral da calorimetria, né? Que é justamente o calor sensível, né? Vamos dar entrada agora na capacidade térmica, futuramente vamos entrar em calor latente, certo, gente? Então, pessoal, vamos falar agora da capacidade térmica, também chamada de capacidade calorífica, certo? Então, a capacidade térmica ou capacidade calorífica, ela é uma propriedade do corpo, certo? Ou seja, quanto maior a massa do corpo, maior a sua capacidade. Quanto menor a massa do corpo, menor a sua capacidade. Já o calor específico que falamos em aulas anteriores, ele é uma propriedade de uma substância. Por exemplo, se você pegar 1 litro de água e 1000 litros de água, tanto 1 litro como 1000 litros vai possuir o mesmo calor específico. Já a capacidade térmica é diferente. Aquele que tem mais quantidade de água tem maior capacidade térmica. Por quê? Porque a capacidade térmica ela é de um corpo, certo? É uma característica de um corpo, uma propriedade de um corpo. Já o calor específico é uma propriedade de uma substância. Então vamos falar disso. Então, galera, temos aqui que a capacidade térmica ou a capacidade calorífica é a razão entre a quantidade de calor, certo? Por unidade de variação de temperatura. Então, essa é a definição da capacidade térmica. É a quantidade de calor dividido por a variação de temperatura. Ou seja, nós temos aí a quantidade de energia térmica fornecida ou retirada de um corpo durante uma variação de energia a uma pressão normal. E nós temos aí o quê? Nós temos aí justamente a capacidade térmica, ok? Sabemos que o corpo, vamos utilizar aí o calorímetro para medir a quantidade de calor, né, que vai ser colocado na forma, né? Então, capacidade térmica é o calor dividido pela variação de temperatura. Calor é energia, portanto é dado em Joule. Temperatura no sistema internacional é dada em Kelvin. Ou seja, a unidade da capacidade térmica é Joule por Kelvin. Beleza, galera? Então, galerinha, nós já sabemos de aula anterior que o calor sensível é a fórmula Q-macete, Q igual a mc delta T. Então, Q quantidade de calor, M massa, Czinho calor específico, delta T variação de temperatura, certo, galera? Então, nós temos aí cada um deles. Vou botar o nomezinho dele aí para a gente se ligar aí. Então, pessoal, substituindo na capacidade térmica o valor do Q, então vai ficar massa Czinho delta T, dividido por delta T. Delta T embaixo e em cima eu cortei. Então sobrou massa vezes calor específico. Ou seja, a capacidade térmica também pode ser a massa vezes o calor específico. Então a capacidade térmica pode ser a quantidade de calor dividido por variação de temperatura. Ou seja, a quantidade de calor por razão de temperatura, certo? Mas a capacidade térmica também pode ser a massa vezes o calor específico da substância, ok? Então podemos calcular através dessas duas formas. Só lembrando, ó, o M é a massa, o Mzinho se refere à massa da substância que temos ali, né? Que no SI é dado em quilogramas. Na maioria das questões ela vem em gramas, porque esse conteúdo não trabalha necessariamente no sistema internacional, tá, galera? Temos o Czinho, que é o calor específico, já trabalhamos ele, né? Calor específico aqui, galera. Então nós temos calor específico, é dado em calorias por grama, graus Celsius, né? O calor específico vai medir a quantidade de calor que é absorvida, né? Por unidade de variação de temperatura para cada grama da substância, né? Ou seja, para 1
grama da substância, para variar 1 grau na temperatura, precisamos de 1 caloria, né? Então isso aí é o calor específico. E o ΔT é a variação de temperatura. ΔT, variação de temperatura. Que no sistema internacional, galera, é dado em Kelvin. Então temos aí os nomes de cada um deles. O que é a quantidade de calor que já trabalhamos aí, né? Vocês já viram, gente, em aulas anteriores, tá bom? Vocês podem olhar as aulas anteriores aí que vão ver lá que o que é a quantidade de calor. Beleza, pessoal? Galera, como já finalizamos aqui, né, a capacidade térmica é simplesmente isso aqui, então já podemos ir para o exercício aí. Então pega aí, galera, por gentileza, o livro 2, pessoal, na página 43. Então vamos para a atividade, pessoal. Vou apagar aqui, certo? Então vamos lá, atividades. Atividades, pessoal, página 43 aí, livro 2, tá? Então vamos lá. Atividades. Atividades, galera. Livro 2, né? Página 43, ok, pessoal? Então, página 43. Então, vamos lá. Pegando aí na página 43, nós temos aí a primeira questão. A primeira questão diz assim: escreva o significado, escreva o que significam as informações dos itens A e B. Letra A. A capacidade térmica de um corpo é igual a 50 calorias por grau Celsius. Então, significa que para cada 1 grau na temperatura, nós temos aí absorvendo 50 calorias, certo? Então, 50 calorias. Então, o corpo troca, né, 50 calorias para cada grau Celsius em sua temperatura. Então, letra A. O corpo troca 50 calorias para cada grau na temperatura. Para cada grau na temperatura. Então, galera, letra A. O que significa 50 calorias por grau Celsius? Significa que o corpo vai trocar 50 calorias para cada grau na temperatura. Então, 1 grau, nós temos 50 calorias. 2 graus, 100 calorias. 3 graus, 150 calorias. E assim sucessivamente. Então, essa aí, galera, foi a nossa letra A. Letra B. Lembrando que a capacidade térmica é uma propriedade do corpo, tá, gente? Vamos agora para a letra B. A letra B vai nos dizer assim, ó. O calor específico de certa substância é 0,2 calorias. Significa que para cada grama da substância, para aumentar 1 grau na temperatura, precisa de 0,2 calorias. Então, para cada grama da substância, para cada grama da substância, para cada grama da substância, certo, galera? Para cada grama da substância, temos
para cada grama da substância variar 1 grau na temperatura, precisa de 0,2 calorias. Para cada grama da substância variar 1 grau na temperatura, ele tem que absorver 0,2 calorias. Então, para cada grama da substância variar 1 grau na temperatura, é necessário é necessário para variar 1 grau na temperatura, é necessário de 0,2 calorias. Acabou aí, galera, a nossa letra B. Vamos agora para a segunda questão, tá, pessoal? Pessoal, vamos agora para a segunda questão, gente. Então, essa foi a primeira questão, né? Página 43, aí do livro 2. Vamos agora para a segunda questão, tá? Deixa eu só apagar aqui só um minutinho, galera. Pessoal, aí a segunda questão vai nos dizer assim, ó. Um jovem chega a uma praia no final da manhã e observa que, apesar de a areia quase queimar seus pés, o mar está muito frio. Considerando as quantidades iguais de água e areia, podemos afirmar que a água demora mais para se aquecer, pois precisa de uma maior quantidade de calor para sofrer a mesma variação de temperatura sofrida pela areia. Essa explicação está associada ao fato de a água ter. Galera, então a água é um dos materiais, é uma das substâncias que tem maior calor específico. Então toda substância que tem maior calor específico, como falamos em aulas anteriores, as substâncias que têm alto calor específico, elas demoram a se esquentar e demoram a se esfriar por conta do seu alto calor específico. Já as que têm baixo calor específico, como ferro, como areia, como alumínio, zinco, esses caras, eles esquentam rapidamente e eles esfriam rapidamente porque possuem um baixo calor específico. Então, para cada grama de uma substância, variar o grau na temperatura, precisa de pouca caloria para eles se aquecerem, diferentemente da água. Então, baseado nisso, vamos para as alternativas. A letra A vai dizer, então a pergunta é, essa explicação está associada ao fato de a água ter. Então o cara tá na areia, tá aquele calor de rachar, né, como diz o matuto, ok? E aí quando o cara entra na água, a água tá fria. E aí ele fica sem entender, ué, mas por que a areia tá muito quente, ou seja, tá com excesso de calor e a água tá com falta de calor? É simples, a água tem um alto calor específico, então ela vai demorar a se esquentar. Então ela vai passar o dia todinho absorvendo o calor sem se esquentar muito, até porque a água do mar é um valor gigantesco, né? Já o da areia é o contrário, ela esquenta rapidamente. Então a água faz tudo o contrário. Durante o dia ela absorve calor sem se esquentar muito e durante a madrugada, durante a noite, na verdade, ela libera calor sem se esfriar muito. É por isso que você vai durante a noite na praia e você dá um mergulho e a água está quentinha. Então, por que a água está quentinha? Porque ela está liberando aquele calor que ela ganhou durante o dia. Então, isso acontece por conta da propriedade do calor específico da água. Então, a letra A vai dizer que esse fato é explicado através do calor específico da água ser maior do que o da areia. Totalmente correto. Então, a resposta é a letra A. Então, segunda questão, galera. Resposta letra A.
Então a areia tem um baixo calor específico, é 0,2 o calor específico da areia, e o da água é 1. Então o da areia é quase zero. Então como o da areia é quase zero, significa que ela esquenta rápido e esfria rápido. Ok? Então você tá ali, ó, tá aquele calor de rachar, quando você pisa na areia, tá aquele calor intenso. Se de repente passa uma nuvenzinha, quando você pisar na areia, ela já tá fria. Por que isso acontece? Por conta do baixo calor específico. Então, como a areia tem baixo calor específico, rapidinho ela vai se esfriar. Ou rápido ela vai se esquentar. Tudo bem? Vamos para a próxima. Próxima aí, terceira questão, galera. Terceira questão diz assim, pessoal. Um bloco metálico de capacidade térmica 150 calorias por grau Celsius. Então a capacidade térmica do bloco é 150 calorias por grau Celsius. Essa é a capacidade do bloco aí. 150 calorias por grau Celsius, tá? Aí ele continua. Colocado no interior de um forno. Esse bloco atinge o equilíbrio térmico após receber 39 quilocalorias. Então ele recebeu de calor. Ele recebeu de calor 39 quilocalorias. Ou seja, esse K vale 1000. Então isso aí é na verdade 39.000 calorias, tá, galera? Então a pergunta é: não variando o seu estado de agregação, ou seja, sua temperatura. A variação de temperatura sofrida por esse bloco na escala Fahrenheit é... Então primeiro eu vou ter que calcular, né, a temperatura. Então a temperatura aí vai ter que ser calculada. Então, para isso, eu vou usar a fórmula da capacidade térmica. Eu vou achar o valor em graus Celsius, depois eu transformo para Fahrenheit. Então, vai ficar, ó, C é igual a Q sobre ΔT. Como eu quero a temperatura toma o lugar da capacidade e a capacidade toma o lugar da temperatura, e vice-versa. Então, vai ficar ΔT é igual a Q sobre capacidade. O que é 150? Porque na verdade é 39, né? 1000. E a capacidade é 150. Zero em cima, zero embaixo, eu corto. Beleza? Galera, posso dividir em cima por 5. Aqui, ó, é 39 vezes 100. 39 é 3.900, é 39 vezes 100. Então, se aqui tem 100, eu posso dividir por 5. Então, fica capacidade é igual a 39. E o 100 dividido por 5 dá 20. 15 dividido por 20 dá 3. Certo? Vamos dividir agora 39 por 3. Dá 13, né? 13. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Então dá 13. Então aqui vai sobrar 13 vezes 20. Ou seja, quanto é 13 vezes 20? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. E eu coloco o 0 na frente. Então nós temos aí que a variação de temperatura, né, na verdade, a variação de temperatura é igual a 260 graus Celsius, certo? Então eu tenho que pegar essa variação e transformar em Fahrenheit. Então eu vou para a fórmula da variação de temperatura. Então delta Tc sobre 5 é igual a delta TF sobre 9. Substituem o valor aí, galera. Delta TC é 260.
dividido por 5, certo? Igual a ΔTF, né? ΔTF sobre 9. 260 dividido por 5. 260 dividido por 5. Dá 52, né? 260 dividido por 5 dá 52. Esse 9 está dividindo, passa multiplicando. Igual a ΔTF. Logo, ΔTF vai ser igual a 9 vezes 2, 18, vai 1. 9 vezes 5, né? Nós temos aí 45. 45 e 1, 46 graus Fahrenheit. Então, acabou aí. Galera, resposta 468, letra E. Acabou, galerinha. Valeu, gente. Nossa aula encerra aqui. Até a próxima, se assim o Criador nos permitir. Tudo de bom aí pra vocês, pessoal. Valeu, tchau, tchau.